Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva, estou de volta para darmos continuidade às aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Nós estamos na nossa 14ª aulinha teórica. Então, vamos pensar um pouquinho? Hoje nós vamos fazer a correção coletiva das atividades. Então, pega caderno, lápis e borracha e vamos corrigir as respostas que vocês deram às perguntas. A primeira atividade foi o texto, mas afinal, o que é ginástica? Lembrando que no final de cada slide eu aviso para vocês pararem o vídeo e dessa forma vocês irem mais rápido na correção. Primeiro, o que significa a palavra ginástica? Exercitar o corpo nu. Segundo, qual gênero, sexo praticava ginástica? Os homens. Como se chamava o local onde se praticava ginástica? Palestras ou ginásios. Além da ginástica, quais outras coisas se faziam nesses locais? Pintura, escultura, música e filosofia. Quinto, a exaltação do corpo criou o quê? O culto ao corpo. Desculpa, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide. Sexto, o que é ginástica? São os exercícios que deixam o corpo forte. Sétimo, como se chamava na Grécia Antiga as pessoas responsáveis pela educação intelectual dos jovens? Ginasiarca. Oitavo, na Grécia Antiga, como se chamavam as pessoas responsáveis pela educação do físico? Pedótripa. Nono, por que é importante estudar a cultura da Grécia Antiga? Porque é a base da nossa da cultura ocidental, a nossa. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide. Décimo, os gregos antigos eram instruídos, ensinados para quê? Por quê? Cuidar do corpo e mente, o que eles davam vantagem na guerra. 11º, como nós sabemos que na Grécia Antiga foram disputados 293 Jogos Olímpicos durante quase 12 séculos, de 776 a.C. a 393 depois de Cristo, pela invenção da escrita e a descoberta de formas mais fáceis de registros. 12º, porque a ginástica perdeu sua importância e deixou de ser praticada pela conversão ao cristianismo, onde o culto ao corpo passou a ser algo satânico e o corpo fonte de pecado. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Próxima atividade do texto, do esquecimento para o renascimento. Os exercícios físicos continuaram a ser praticados por quem? Os soldados e os saltimbancos. O que eram as cruzadas? Guerras organizadas pela Igreja para recuperar a Terra Santa, Jerusalém. Terceiro, na Idade Média, como se chamava as pessoas que destacavam-se pelo domínio de habilidades físicas? Saltimbancos. Quarto, quais eram as habilidades físicas dos acrobatas que provavelmente influenciaram o surgimento do circo, contorcionismo e equilibrismo? Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto,
Em qual período houve a volta da prática da ginástica? Com o Renascimento, século XVIII. Sexto, quais elementos surgiram para mudar radicalmente o modo das pessoas viverem? A máquina, o comércio e as cidades. Sétimo, o que ocasionou o aumento de inúmeras doenças? Pela falta de saneamento básico, abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e coleta de lixo, e conhecimentos higiênicos. Oitavo, porque a ginástica foi introduzida nas escolas para fortalecer os jovens, futuros trabalhadores das fábricas. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Nono, quais são os métodos de ginástica mais conhecidos? O método alemão, o método sueco e o método francês. Décimo, qual foi o princípio acrescentado à ginástica quando ela passou a ser ensinada nas escolas? Higienização e disciplina corporal. 11º, quais são os campos de atuação, desenvolvimento da ginástica? Nós temos preparação física, competitividade, reabilitativa, demonstrativa, educativa. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Ginástica artística. Primeiro, a quem é atribuído o surgimento da ginástica artística? Dom Francisco Amaro e Mondeando. Segundo, qual é o mais antigo dos aparelhos da ginástica artística? O cavalo de pau. Terceiro, quais foram os primeiros aparelhos da ginástica artística criado por Amoros? Barra, escadas e cordas lisas ou com nós. Quarto, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quarto, quais competições eram realizadas no Centro de Exercício Físico fundado por Gianni? Salto de cavalo, paralelas, cavalo com alça, trave de equilíbrio, barra fixa e subidas e descidas em escadas e cordas. Quinto, o que são os exercícios obrigatórios? É um conjunto dos exercícios obrigatórios para todos os atletas. O que são os exercícios livres? São os exercícios criados pelos atletas. Sétimo, como são avaliados os exercícios obrigatórios? A figura do ginasta, a influência do desempenho e a harmonia entre as partes dos exercícios. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Oitavo, como são avaliados os exercícios livres? Avalia-se o grau de dificuldade dos movimentos, bem como a originalidade e a beleza da competição. Nono, quais são os atributos dos exercícios livres em conta para a contagem dos pontos? Vou repetir. Quais são os atributos dos exercícios levados em conta para a contagem dos pontos? Dificuldade, combinações, ligações, execução e originalidade. Décimo, em quais ocasiões é retirado ponto da execução dos exercícios, as chamadas faltas? Comete falta, perde pontos. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide.
11º, quais são as provas masculinas? Solo, salto sobre a mesa, barra fixa, barra paralela simétrica, cavalo com alça, argolas. 12º, quais são as provas femininas? Solo, salto sobre a mesa, barra assimétrica, trave de equilíbrio. 13º, quais são as provas disputadas por ambos os gêneros, masculino e feminino? Solo e salto. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Próxima atividade do texto, descrição das provas. Quais são os elementos mais comuns nas provas de solo? As passadas de elementos acrobáticos, os apoios, as provas masculinas e os elementos de dança nas provas femininas. Segundo, quais são os elementos na barra fixa que os ginastas devem executar? Impulso, giros e voo, com largadas e retomadas, próximo e longe da barra, com diferentes empunhaduras e mudança de direção. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Terceiro, quais são os elementos da barra paralela simétrica que os ginastas devem executar? Impulso, força, estático, largadas, balanços e saltos mortais executados em suspensão e apoio. Quarto, quais são os elementos do cavalo com alça que os ginastas devem executar? Apoios variados, movimentos circulares, volteios e movimentos pendulares, as famosas tesouras. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, quais são os elementos das argolas que os ginastas devem executar? Estático, força, impulso, balanços, apoio, suspensão, que devem ser mantidos estáticos por no mínimo 2 segundos e sempre que possível com os braços estendidos. Sexto, o que deve ser evitado na apresentação das argolas pelos ginastas? O balanço dos cabos das argolas e não pode cruzá-lo. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Sétimo, após a corrida de velocidade, o salto sobre a mesa. No salto sobre a mesa, o que o ginasta deve fazer? Se impulsionar no trampolim e, em seguida, tocar a mesa com as 2 mãos simultaneamente. Oitavo, quais são os elementos que a ginasta deve realizar no salto sobre a mesa? Rotações simples ou múltiplas em torno dos eixos corporais. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Nono, quais são os elementos que as ginastas devem executar nas barras paralelas assimétricas? O apoio de mãos com diferentes empunhaduras, giros, balanços em suspensão, voos com largadas e retomadas e as mudanças de direção. Décimo, quais são os elementos que a ginasta deve executar na trave de equilíbrio? Acrobáticos, pivotes, saltos, equilíbrios executados de forma contínua, com variação de ritmo nos movimentos, próximos e afastados do aparelho. Então, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui o meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.